Salve, salve família! Eu sou Gabriel Ribeiro do Fute Crônicas na área, chegando agora para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um formato novo. Eu tive alguns amigos que me pediram para fazer um ranking sobre diversos assuntos, sobre ranking em Champions League, ranking de Libertadores, essas coisas assim. Então, eu decidi pegar um assunto que é do momento agora, né, que é a eliminação, o vexame que o Flamengo passou no Mundial de Clubes desse ano. E também porque eu tô vendo muita gente comentar que o Flamengo foi o terceiro maior vexame que o Flamengo passou na história, não sei o quê. E vou ser bem sincero pra você, não entra nem no meu top 5 esse aí. Então, você vai ver vexames muito piores do que esse que o Flamengo perdeu pro Al Hilal. Então, ó, depois da vinheta, a gente já vai começar o ranking. Valeu? Saudações. Domina, Bruno Henrique, Gabigol, domina, William, domina. Então, em décimo lugar do meu ranking ficou Independiente del Valle 5, Flamengo 0 na Libertadores 2020. E por que que ele fica em décimo lugar? Primeiro, era o primeiro jogo pós-pausa da pandemia da Covid, né? Lembrando que a gente teve início normal da Libertadores em 2020, se eu não me engano, em março, abril, ela parou e voltou em meados de setembro. E era o primeiro jogo na Libertadores também, após a saída do Jorge Jesus, já tinha entrado o Domenech Torrente. O Domenech Torrente estava tentando ajeitar o time à sua moda, e ele já tinha tido algumas derrotas, como a primeira derrota no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, com gol contra do Felipe Luiz, e aquele 3-0 acachapante do Atlético Goianiense. E foi lá para cima do Alto do Morro para enfrentar o Independente Del Valle, que era uma equipe bem perigosa, atual campeão da Sul-Americana, e que o Flamengo já tinha jogado já contra eles na Recopa Sul-Americana e venceu, empatou lá em 2-2 e venceu aqui no Maracanã por 3-0. E aí e aí o que que acontece? O Flamengo foi amassado nesse jogo, mas foi amassado de tal maneira que o Flamengo não conseguia jogar. O Flamengo não conseguia ver a cor da bola. E o Del Valle, acostumado a jogar ali na altitude e aproveitando em pegar um time que estava começando um trabalho novo, só foi um toque de bola rápido, envolvente, botou o Flamengo na roda e fez 5-0 com muita facilidade. E ele está aí no ranking porque esse 5-0 foi a maior goleada que o Flamengo sofreu na história da Libertadores. Ou seja, ele não poderia ficar de fora do ranking. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar. Em nono lugar, a gente tem Flamengo e Al Hilal pelo Mundial desse ano. Eu avisei para vocês que Flamengo e Al Hilal não estaria nem no meu top 5. E quase pegou a última posição. Só não pegou a última posição porque o jogo contra o Del Valle não valia absolutamente de nada. Era um jogo pela fase de grupos, o terceiro jogo, né? Mas esse do Al Hilal não tinha como, era semifinal de Mundial. Só que pra mim ele não é um dos maiores vexames, né? Não tá no top 5, top 3, como muita gente fala, porque você consegue entender um pouco por que que o Flamengo perdeu para o Hilal. E o Flamengo já começa perdendo já o Mundial, fazendo um planejamento muito errado da diretoria, em trocar um trabalho vencedor e entrosado, que era o trabalho do Dorival Júnior, por um trabalho onde o treinador só iria começar a conhecer o time, a trabalhar com a equipe há 30 dias no Mundial, que foi o caso do Vitor Pereira. E aqui eu quero dizer que eu não coloco a culpa no Vitor Pereira, tá? Apesar dele ter errado em algumas substituições ali na partida contra o Al-Hilal, mas a culpa não é... Ele é o menor dos culpados aí. É o menor. O maior culpado do Flamengo ter sido eliminado
foi a diretoria do Flamengo. Esse foi o maior culpado. E uma outra questão, tá, que eu coloco nisso aí é o nervosismo de jogadores que há 4 anos jogaram 3 decisões de Libertadores, uma decisão de Copa do Brasil, jogaram partidas decisivas no Campeonato Brasileiro, jogaram uma semifinal de Mundial, jogaram uma final de Mundial de Clubes. Então não pode ter esse tipo de nervosismo numa partida dessa. Os caras que estão acostumados com isso, os cascudos, Davi Luiz, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, os caras não podem ficar nervosos com isso. Não podem. São jogadores acostumados a jogar momentos decisivos. E aí, mediante todo esse conjunto, né, de um trabalho novo começando, de um planejamento errado, de jogadores com nível físico muito abaixo do esperado, não deu outra. O Al Hilal, que está no meio da temporada e voando, o Al Hilal venceu o Flamengo por 3-2, eliminou o Flamengo. E até o lançamento desse vídeo, até o fechamento desse vídeo, a gente não sabe se o Flamengo foi terceiro lugar no Mundial ou se imitou a campanha do Palmeiras e ficou em quarto lugar. Mas, assim, é um vexame, não deixa de ser um vexame para a história do Flamengo, mas não é tão vexame igual vocês estão pensando que é. Cheirinho gostoso, cadê você? Em oitavo lugar, temos Flamengo 0, Atlético Paranaense 3, na semifinal da Copa do Brasil de 2021. Esse foi um dos jogos que, assim, o torcedor rubro-negro deve ter ficado muito pé da vida. Porque o time estreia nas oitavas amassando o ABC, fazendo 7-0 no agregado. O Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 6-0. E o segundo jogo, se eu não me engano, foi no Frasqueirão. Venceu por 1-0. Despacha o Grêmio nas quartas e goleando, né? Vence na Arena do Grêmio por 4-0 e no Maracanã vence por 2-0. E chega como favorito para o jogo contra o Furacão. No primeiro jogo na Arena da Baixada, o Flamengo empata com o Atlético Paranaense por 2-2 e vem decidir aqui no Maracanã. E vinha embalado por uma boa campanha, vindo de goleadas. Só que mesmo jogando dentro de casa e com a torcida a favor, o time cometeu inúmeros erros infantis, como, por exemplo, um pênalti que o Nicão sofreu e converteu. Mostrou nervoso por não conseguir furar a defesa do Atlético Paranaense, sem contar que o Santos, naquele jogo, fez a partida da vida dele, ele agarrou muito naquele jogo. E o Atlético simplesmente aproveitou as falhas e os espaços dados pela zaga do Flamengo e construiu o placar, fez 3-0 dentro do Maracanã. E isso a poucos jogos da decisão da Libertadores, ou seja, já começou a criar aquele atrito dentro da torcida e o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Em sétimo lugar, a gente tem Flamengo 0, Universidade do Chile 4 pela Copa Sul-Americana de 2011. Amigo, esse jogo foi uma loucura, porque assim, o Flamengo ele começa a temporada de 2011 montando um ótimo elenco. Monta um ótimo elenco. Tem a chegada do Thiago Neves, a chegada do Júnior César para a lateral esquerda, o Felipe goleiro e a contratação mais impactante da temporada, que foi o Ronaldinho Gaúcho. Porque teve todo aquele leilão com o Grêmio, com o Palmeiras. O Grêmio chegou a colocar a caixa de som no Olímpico. E aí o Ronaldinho fechou com o Flamengo. Foi assim, foi uma loucura o início de temporada. E o Flamengo passou 6 meses invicto durante a temporada, chegando inclusive a ganhar o apelido da torcida de bonde do Mengão Sem Freio. Foi campeão carioca invicto. Se eu não me engano, perdeu a invencibilidade contra o Ceará na Copa do Brasil, perdendo o jogo em casa por 2-1, se eu não estou enganado. E depois que elimina o Atlético Paranaense na Sul-Americana, o Flamengo tem como adversário uma velha conhecida, que é a Universidade do Chile, que havia eliminado o Flamengo na Libertadores de 2010, caiu na fase de grupos, onde o Flamengo, se eu não estou enganado, o Flamengo empatou em casa e perdeu no Chile.
E aí, nas quartas de final, o Flamengo perdeu no Maracanã por 3-2 e ganhou lá por 2-1. E aí, era a estreia do uniforme número 3. O Flamengo não jogou no Maracanã, porque o Maracanã estava fechado para obras, para a Copa do Mundo. Então foi mandar o jogo no Engenhão. Só que o que aconteceu foi que a Universidade do Chile atropelou o Flamengo. O Eduardo Vargas deu um show no jogo. A Universidade do Chile passou por cima com 4-0, sem nem ter o que discutir, não tem nem o que reclamar. E no jogo da volta, que era um jogo protocolar, apenas para cumprir tabela, o Flamengo foi e perdeu, dessa vez de 1-0, e mais uma eliminação. Em sexto lugar, a gente tem São Lourenço 2, Flamengo 1 pela Libertadores de 2017. Esse jogo foi um jogo que... O que poderia acontecer de errado com o Flamengo, aconteceu. Vamos lá, vamos tentar fazer um pré e um pós-jogo desse aí. O Flamengo ele tinha montado um time que fosse capaz de chegar pelo menos até as quartas de final. Pelo menos. Contratou o Trauco, o Juan já tinha vindo na temporada passada, contratou o Berrio, que tinha acabado de vencer Libertadores com o Atlético Nacional, o Muralha, que mal ou bem tinha feito uma temporada excelente pelo Figueirense. O Diego Ribas havia chegado na metade da temporada de 2016 também. E fazia uma excelente campanha como mandante. Porém, como visitante, a campanha do Flamengo era péssima. O Flamengo jogou os 3 jogos da Libertadores como visitante, perdeu os 3. E os 3 como mandante, venceu os 3. E na última rodada, o Flamengo chegou com 10 possibilidades. 9 para ser classificado e 1 possibilidade para ser eliminado. E adivinha o que aconteceu? A única possibilidade que tinha do Flamengo ser eliminado aconteceu. O Flamengo ele perde de virada para o São Lourenço por 2-1. Até aí, perder para o São Lourenço... O São Lourenço jogando em casa, era um time chato de enfrentar, era até compreensível. Mas a vitória do Atlético Paranaense no Chile contra a Universidade Católica foi o que decepcionou muito o torcedor, porque o torcedor não estava esperando que fosse acontecer. Poderia até esperar uma derrota para o São Lourenço, mas imaginava que a Católica fosse empatar ou fosse ganhar o jogo. Não imaginava que o Atlético Paranaense fosse vencer aquela partida. O Atlético Paranaense venceu por 3-2 e com esse resultado passou o Flamengo e o Flamengo foi eliminado da Libertadores, pegou uma vaga na Sul-Americana. Inclusive nessa temporada o Flamengo chegou até a final da Sul-Americana, mas perdeu a final para o Independente da Argentina. Em quinto lugar, Flamengo 1, Palestino 2, Copa Sul-Americana de 2016. Rapaziada, eu tô falando, cada jogo que aparece vocês conseguem ver que ter perdido pro Al Hilal não foi tão vexame igual esses que eu tô falando. Cara, o Flamengo chega na partida contra o Palestino como franco favorito. Tinha eliminado o Figueirense na primeira fase e foi pegar o time chileno que não tinha basicamente nenhuma tradição em competição sul-americana. No primeiro jogo, o Flamengo vence no Chile por 1-0 e decide a vaga em Cariacica. Mas até então, para a torcida do Flamengo, estava tranquilo, porque venceu sem passar grandes problemas lá no Chile. Então falou, aqui em Cariacica vai ser tranquilo, vai fazer 1-0, 2-0 tranquilo, e fé, e passamos. Só que o que aconteceu? O Palestino veio para jogar. E nisso que veio para jogar, abriu 2-0 no primeiro tempo, já botando a torcida em nervos, falando, o que está acontecendo? O Flamengo chegou até a diminuir com o Patrick de pênalti, mas de nada adiantou. O Palestino merecidamente eliminou o Flamengo e o Flamengo colecionou mais um vexame para sua história.
Em quarto lugar, a gente tem Flamengo 2, Leão 3, pela Libertadores de 2014. O Flamengo se classificou para a Libertadores de 2014 após vencer a Copa do Brasil de forma surpreendente. Ninguém imaginava que o Flamengo fosse vencer, porque não tinha um bom elenco, o elenco do Flamengo era fraco, mas empurrado pela torcida, pela raça que os jogadores mostraram dentro de campo, o Flamengo foi aos trancos e barrancos e conseguiu conquistar a Copa do Brasil. E para a Libertadores de 2014, o Flamengo procurou se reforçar. Trouxe o Everton, o Motorzinho, o Elano, Alexandro, o Lucas Mugni. É até estranho falar que o Lucas Mugni é reforço. E o Eraso também é estranho falar que é reforço, mas foi contratado para ser reforço, né? E havia caído num grupo relativamente tranquilo, com o Emelec, Bolívar e o León do México. Após perder o primeiro jogo para o León, o Flamengo venceu o Emelec no Maracanã, empatou com o Bolívar também, e no retorno perdeu lá na Bolívia, pro Bolívar, e voltou a vencer o Emelec no Equador. E chegava para a última rodada precisando de uma vitória simples contra o León. Simples. Se eu não me engano, acho que eles estavam empatados em número de pontos. O Flamengo apenas precisava vencer por qualquer placar mínimo que passava para a segunda fase. Só que, mais uma vez, o Flamengo sucumbiu ao nervosismo, não fez uma boa partida, fez uma partida muito ruim, tecnicamente, e o Leão foi lá, venceu o Flamengo dentro do Maracanã por 3-2 e trouxe mais uma eliminação na fase de grupos para o Flamengo. Tudo bem que o elenco não era lá essas coisas, mas ainda assim era melhor que um Bolívar, melhor que um Emelec, talvez fosse até melhor que um Leão. Então, não deixe de ser um vexame. Léo Moura tá te ouvindo aqui, ó. Que emoção, hein, Léo? O que aconteceu? Acabou sendo pego de surpresa? Pô, surpresa boa. Tomara que termine logo pra gente garantir essa classificação. Conta aí, João Guilherme. Conta pro Léo Moura o que aconteceu. Vamos lá, gol do Sebadios no escanteio. O Marinho cobrou, o Sebadios na pequena área chutou e mandou pra rede. Léo Moura ligado aqui no Fox Sports. Quantos minutos? Estamos com 43 minutos de jogo. Segundo tempo, Léo Moura ao vivo no Fox Sports acompanhando com a gente. Valeu, um abraço. Atenção, corrigindo o tempo em 47 minutos. A notícia é boa. 47. Olha o Emelec, é gol do Emelec, inacreditável. É gol do Emelec. Inacreditável, é gol. Em terceiro lugar, a gente tem Flamengo 3, Lanús 0 pela Libertadores 2012. Mas, Gabriel, você tá maluco? Flamengo venceu esse jogo? Como é que você tá colocando a vitória do Flamengo como vexame? Calma, eu vou explicar o porquê do vexame. Após eliminar o Real Potosí na pré-Libertadores, o Flamengo tinha caído no grupo B da competição com Lanús, Olímpia e o Emelec. Começou os dois primeiros jogos razoavelmente bem. O Flamengo empatou com o Lanús lá na Argentina e venceu o Emelec em casa. Mas deu um enorme vacilo ao empatar com o Olímpia dentro de casa por 3-3, sendo que o Flamengo abriu 3-0. O Flamengo fez 3-0 e permitiu o empate do Olímpia. E por que esse foi o grande vacilo do Flamengo? Porque no jogo seguinte contra o Olímpia no Paraguai, o Flamengo perdeu. No outro jogo contra o Emelec no Equador, o Flamengo perdeu de novo. E o Flamengo chegava para a última rodada precisando vencer de qualquer maneira o Lanús. E precisava contar também com um empate entre Olímpia e Emelec para que pudesse se classificar. O Flamengo fez a parte dele, venceu por 3-0. O Lanús já estava classificado, então já era primeiro garantido do grupo, então não estava fazendo tanta força. Só que, até os minutos finais da partida, o Flamengo estava com a vaga. E faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Emelec faz o terceiro gol e tira o Flamengo da Libertadores. E esse jogo é tão memorável, muito mais para os rivais, obviamente, porque foi o jogo onde o Léo Moura estava dando uma entrevista para a Fox Sports e estava acompanhando o jogo ao mesmo tempo. E falando, não, pô, vai ser uma classificação sofrida, não sei o quê, até que saiu o gol do Emelec.
E o Léo Moura fica com uma cara de... não deu. Foi exatamente isso. Santo André quer o final do jogo, acabou! Acabou! O Santo André é campeão da Copa do Brasil de 2004. Faça festa, torcedor do Ramalhão. Você quer... Em segundo lugar, a gente tem Flamengo 0, Santo André 2 pela Copa do Brasil de 2004. Esse é um dos vexames mais emblemáticos da história do Flamengo. O Flamengo, após ser vice da Copa do Brasil de 2003, ele perde aquela competição para o histórico Cruzeiro de Luxemburgo, Alex, da Tríplice Coroa. Ele chegava novamente à final da Copa do Brasil, só que dessa vez na condição de favorito. E ia enfrentar o surpreendente Santo André, que fazia uma boa campanha na Série B, chegando até a brigar para ir pro, se não me engano, hexagonal final, que tinha na época. Não lembro se era quadrangular ou se era o hexagonal. Mas estava brigando e no final do campeonato acabou perdendo 12 pontos e ficou naquela zona ali entre quase ser rebaixado. Mas fazia uma campanha surpreendente Santo André na Copa do Brasil. E o primeiro jogo o Flamengo empata por 1-1 no Palestra... por 2-2 no Palestra Itália. E a torcida já estava quase em festa, né? Porque vai decidir em casa contra um time de Série B. É um time que, não é bom, é um time fraco. Então, tá tranquilo, a gente vai ganhar. A torcida já estava nessa expectativa já. Só que o que aconteceu ali não foi exatamente isso. O que aconteceu foi que o Flamengo viu um Santo André que, dentro das suas limitações, fez uma boa partida e, surpreendentemente, venceu o Flamengo por 2-0 dentro de um Maracanã lotado com mais de 75 mil pessoas. Acho que tinha papo de 80 mil pessoas por ali. E o Flamengo foi vice da Copa do Brasil num dos momentos mais vergonhosos e vexatórios da história rubro-negra. Tira onda agora, seu otário! O Mengão está desorientado! Torcer, hei de torcer até morrer. Porque a torcida americana é toda assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é cor do nosso coração. Todos dias de emoção, toda a torcida cantará essa canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la. E o primeiro lugar do nosso ranking não tinha como não ser Flamengo 0, América do México 3, pela Libertadores de 2008. Cara, esse jogo foi uma loucura o que aconteceu. Porque o que acontece? O Flamengo, após ter feito a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores daquele ano, ficando atrás apenas do Fluminense, ele chega para o jogo contra o América com um leve favoritismo. Mesmo que o América tinha um time equilibrado como o do Flamengo. Não era assim, não era melhor, mas também, assim, mesmo nível que o elenco do Flamengo naquela época. E os bons jogadores que tinha ali eram o Ochoa, que joga até hoje, se não me engano, está na Salernitana, e o Cabanes, que 2 anos depois tomou um tiro na briga de bar e parou de jogar bola. E o Flamengo ele vence o primeiro jogo dentro do Estádio Azteca por 4-2. Ou seja, o Flamengo podia chegar no Maracanã e perder por 2-0 que estava classificado. O Flamengo tinha conseguido uma enorme vantagem. Uma enorme vantagem jogando fora de casa. E aí, antes do jogo da volta, o Flamengo tinha vencido o Campeonato Carioca em cima do Botafogo. E o João Santana tinha anunciado a saída dele. Ele comandaria o time no jogo da volta contra o América. E depois ele iria sair para poder comandar a África do Sul. A ideia principal era comandar a África do Sul na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Mas acabou que no meio do caminho ele ficou e o Parreira assumiu a África do Sul para a Copa do Mundo.
E a torcida do Flamengo, imaginando que fosse ser um jogo protocolar, assim, beleza, 4-2, pô, o Flamengo não... É impossível o Flamengo tomar de 3-0 no Maracanã pro América do México. A gente ganhou dos caras metendo 4-0 lá, é impossível que aconteça. O Flamengo começou a entrar num clima de oba-oba, a torcida ficou num oba-oba gigantesco, isso afetou os jogadores. E, para quem imaginou que fosse ser uma festa protocolar, quebrou a cara. Por quê? O América veio para jogo, veio para buscar a vaga, o Cabanhas deu um show no Maracanã, fez 2 gols na partida, o Ochoa agarrou muito, mas agarrou muito naquele jogo. O América fez 3-0 dentro de um Maracanã lotado e tirou uma das vagas mais fáceis que o Flamengo tinha para passar de fase. Sendo esse, para mim, que vi aquilo como o maior vexame da história do Flamengo. Quero saber a sua opinião, quero saber o que você achou do vídeo, quero saber se você concorda com essa lista, se você acha que o Al Hilal tinha que estar mais na frente desses outros jogos que eu citei. Monte a sua lista também para eu poder ver e a gente poder debater isso aí. Se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com os amigos, com a família, com WhatsApp, Twitter, todas as redes sociais que você tiver. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, saudações, é nóis.